Olá, disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu e você precisamos entender isso cada dia, precisamos incorporar isso em nossa vida. Não é só de alimento físico que a gente deve viver, muito pelo contrário, precisamos viver do alimento espiritual, da palavra de Deus. Isso nos alimenta, a palavra de Deus traz saciedade para mais profunda necessidade e mais profunda realidade do ser humano. Por isso eu e você precisamos da palavra a cada dia. E hoje, mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e compreender a realidade da natureza humana, compreender como eu e você precisamos desconfiar de nós mesmos e aprendermos a confiar em Deus plenamente. Nós vamos estudar um tema fantástico, então por favor, nos acompanhe nesse instante, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer a mensagem que transforma a vida, a mensagem contida na palavra de Deus. Por isso nós vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Fale o nosso coração, Senhor. Sem Ti nada somos. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e conceda-nos, Senhor, a graça de vivermos a cada dia um relacionamento com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo aqui, livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17, um livro fantástico desse grande profeta, um homem de Deus que passou situações difíceis, mas que representou bem o nome de Deus e nós precisamos também viver essa realidade. Olha só, capítulo 17, ele traz algumas verdades muito importantes para a nossa vida e nós precisamos. Logo no verso 1, ele já abre essa sessão dizendo assim, ó, o pecado de Judá, ou o pecado de Jair, o pecado de Antônio, o pecado de Maria, ou seja, o pecado de todo ser humano. Ele diz assim, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares, ou seja, eu e você, Jeremias está trazendo de uma forma profunda que o pecado é uma realidade da natureza humana. Nós não podemos fugir dessa situação, mas o ser humano, o pecado é tão mau que o ser humano, ele age como se ele não fosse pecador. Ele age como se ele não fosse mal. E aí, ele vive essa ilusão, como resultado disso, ele não busca a solução. É por isso que é necessário para que a gente compreenda que somos pecadores, da ação de um ser da divindade que é o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo, a função básica dele veio a esse mundo para convencer o pecado, convencer o ser humano, eu e você, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nós só compreendemos que somos pecadores pela ação do Espírito Santo. E aqui Jeremias está dizendo, olha, o seu pecado é uma realidade tão dura que foi escrito com ponteiro de diamante e com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo nas tábuas do seu coração e nos seus altares. Ou seja, ser pecador é uma realidade nesse mundo que nós habitamos. Então eu e você precisamos compreender que somos pecadores e agora, se eu sou pecador, eu preciso da solução e a solução está em Jesus. Por isso nós precisamos a cada dia compreender isso. Fuja dessa realidade de você achar que você é bom, que você é melhor do que o outro, que você está mais qualificado para o céu do que o outro. Não, todos nós somos carentes da graça de Deus, do seu perdão, para alcançarmos a salvação, porque o pecado é uma realidade da minha natureza e da sua natureza. E aqui está. E aí, para a gente compreender mais isso, e Jeremias trouxe de uma forma brilhante, o verso 5 ele diz assim, ó, diante dessa perspectiva, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pronto, essa é uma realidade. Eu e você não podemos confiar em nós mesmos. Com a realidade de o pecado que faz parte da nossa natureza, não confie em você mesmo. Essa é o primeiro aprendizado muito forte. Sou pecador, cometo erros, tenho uma facilidade de errar o tempo todo, o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Aí Paulo diz, miserável homem que sou. Nós precisamos entender. Então, diante dessa perspectiva,
Maldito é o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua confiança. Eu e você, a única realidade que nós temos é a certeza de que a morte é uma realidade para todos nós. Então, nós precisamos não confiar em nós mesmos. Então, se eu desconfio de mim mesmo, eu sei que o outro também, assim como eu, é pecador, então pode cometer erros, pode trazer sofrimento a mim. Então, não há no ser humano possibilidade de confiança. E aí o ser humano tem a tendência de ficar confiando no outro. Aí confia, quem sabe, no político A, político B, confia no pastor A, pastor B, no padre, confia em fulano, Beltrano. Não, acaba com isso. O ser humano é pecador e tem uma tendência muito fácil de errar. Por quê? Porque o pecado é uma realidade na sua vida. Então, maldito é o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua... A nossa confiança não tem que estar no ser humano, porque o ser humano erra, porque o ser humano comete erros. E eu e você precisamos entender isso pela nossa própria perspectiva, porque Paulo vai e diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Essa é a realidade. Então, compreenda essa realidade e busque confiar em Deus. Por quê? Porque o verso 7 e o 8 é brilhante. Ele diz assim, agora, contrário a isso, ó, bendito ou feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é feliz. Você quer ser feliz? Então faça do Senhor a sua confiança. Confia no Senhor e tenha o Senhor unicamente pela sua esperança. Ou seja, qual é a sua esperança? É de uma vida eterna? É de uma vida plena com Cristo? Pronto, então é Ele que pode nos dar. Agora, bendito, feliz o homem que confia no Senhor. Eu e você precisamos confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque só o Senhor pode nos dar a graça de vivermos eternamente. Então nós precisamos desenvolver esse relacionamento. Agora, eu só confio em alguém que eu conheço. Então eu preciso desconfiar de mim mesmo e buscar um relacionamento com Deus para que dessa forma eu possa confiar em Deus, confiar nos seus méritos, na sua justiça, para que assim eu e você possamos viver a esperança da salvação. Essa é a única condição. Então aí ele diz assim, aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, aí ele diz no verso 8, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja, aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, em meio aos desafios, em meio aos problemas desse mundo, está em paz. Por quê? Porque a confiança dele não está nele mesmo, não está no outro, está no Senhor. Confiança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse é o segredo. Em meus desafios, eu e você precisamos aprender a cada dia a confiar no Senhor. Agora, eu só vou confiar em alguém que eu conheço. Então, o segredo para você e para mim é conhecer o Senhor por meio da Bíblia, um relacionamento com Ele a cada dia. Você tem desenvolvido isso? E aí, o verso 9 é a conclusão dessa realidade. Aquele que confia no Senhor e aquele que confia em si mesmo, na sua natureza, na natureza humana. Aí o verso 9 diz assim, enganoso é o coração ou a mente humana, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupta. Quem o conhecerá? Pronto! Aqui está. Eu e você precisamos entender que na minha natureza, o ser humano, o coração ou a mente humana é o mais enganoso, é o mais corrupto. A nossa tendência para o mal é para o erro. A nossa tendência é para o mal, é para o erro, é para o engano. Nós precisamos conhecer isso. Quando eu compreendo isso da natureza humana, sabe o que acontece? Eu começo a desconfiar de mim mesmo a cada dia. Nós precisamos a cada dia não ter em conta a alto grau, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós temos a tendência para o erro a cada dia e por isso nós precisamos desconfiar de nós mesmos, sabe? Enganoso é o coração ou a mente humana mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupta. Quem o conhecerá? É isso, nós não conhecemos a nós mesmos, não conhecemos a nossa mente, não conhecemos as nossas atitudes. Por isso eu e você precisamos aprender a confiar no Senhor e cuja esperança ser o Senhor a cada dia. Você tem buscado esse relacionamento com Deus para que você aprenda a confiar mais em Deus e desconfiar de si mesmo, buscar inteiramente esse relacionamento com o Senhor para que Ele seja tudo em sua vida?
Você tem buscado? Se você não tem, faça isso hoje, por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia, para que o Senhor seja tudo para o Senhor, para você, e você possa viver uma vida de dependência do Senhor a cada dia. Que Deus te abençoe, que juntos possamos a cada dia buscar esse relacionamento e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela palavra, pelas verdades que nós temos aprendido. Ajuda no Senhor a cada dia desconfiarmos de nós mesmos e aprendermos a confiar no Senhor e a esperança nossa seja o Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.